Começar a gravar ainda. Vamos lá. Grande microfone. Gravando. Gravando. Um bom dia e que Deus abençoe ricamente a sua manhã. Em Mateus capítulo 16, nós temos duas importantes cenas a respeito de Pedro. Na primeira cena, Pedro ele é movido pelo Espírito Santo. Mas na segunda cena, lamentavelmente, Pedro ele é movido pelo diabo. Em Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, Jesus ele aborda os discípulos com um diálogo interessante. Está escrito: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns profetas. A resposta dos discípulos tinha que ver não apenas com a opinião pública, mas com uma crendice judaica, que acreditava que o Messias seria um profeta do Antigo Testamento reencarnado. E é interessante porque Ellen White diz a respeito da visão que as pessoas não tinham a respeito de Jesus. Os discípulos ainda esperavam que Cristo reinasse como príncipe deste mundo. Embora ele houvesse por tanto tempo ocultado seu desígnio, acreditavam que não permaneceria sempre na pobreza e obscuridade. Aproximava-se o tempo em que ele estabeleceria seu reino. Os discípulos nunca alimentaram o pensamento de que o ódio dos sacerdotes e rabis jamais desapareceria, de que Cristo seria rejeitado por sua nação, condenado como enganador e crucificado como malfeitor. E naquele momento do diálogo, Cristo ele afunila a pergunta ali no verso 15 e se dirige especificamente ao grupo de discípulos. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro ele era uma pessoa muito impulsiva. Pedro era uma pessoa imediatista. Mas naquele momento o seu impulso havia sido o Espírito Santo. Ele se dirige a Jesus e ele disse com firmeza, com contundência: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus em seguida diz: É bem verdade, parabéns, Pedro. Mas não se engane, não foi o seu intelecto, a sua cognição ou a sua capacidade de dedução que te levou a essa conclusão, mas foi o meu Pai que está no céu. Lamentavelmente, pouco tempo depois disso, Jesus ele começa a falar a respeito da necessidade que tinha de que ele sofresse e padecesse. Foi quando Pedro, de forma pretensiosa, interrompe a Jesus, o critica, o censura, dizendo: E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita nas coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Infelizmente, Pedro havia dado espaço ao inimigo, emitindo a opinião própria, naquele momento compartilhando a sua opinião pessoal, que nada tinha que ver de fato com o cumprimento da missão. E Jesus, naquele momento, desferiu uma das frases mais violentas, mais duras de seu ministério. Mas ele assim o fez, porque ele amava Pedro. Ele sabia que Pedro precisava crescer diante dos seus erros. Da mesma forma, hoje, Deus espera que nós sigamos adiante com a nossa vida, mas que jamais deixemos de obedecer a sua vontade. Jamais deixemos de seguir a sua revelação. Não prossigamos nesta vida pautados em suas próprias ideias, em nossas próprias inclinações, mas tão somente no que a palavra tem para mim e para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até amanhã e um abraço. Mesma coisa que o outro.